Cara, o México é muito interessante, tá? E assim, foi um jogo muito seguro do México, né? Cara, e um jogo ponto muito que eu interessante. Assim. quero citar, até fugindo um pouco do México, mas entrando nas 3 análises nossas. Cara, muito legal. Você fez República Tcheca, você fez Coreia do Sul, eu fiz México. Muito legal a gente fazer análise. Eu fiz a África do Sul, tá vendo? E também. Mas a África do Sul não conseguiu desempenhar nada, né? Mas é muito legal o a gente... grupo A era nós 3, não é verdade? É muito legal a gente fazer análise, assistir o jogo Sim. e ver que muita coisa do que a gente falou, inclusive você falou de lateral, eu quero falar Se isso no outro confirma. jogo. Ponto. O Vincenzo falou como a África do Sul sofre com pressão e tenta sair jogando. É a base do Mamelodi Sundowns. É, exatamente. Quem viu, quem acompanha o Até WTV tem faz mais tempo. cara do Orlando Pirates do que do Mamelodi Também Sundowns. é Mas verdade. é a junção dos dois com o Lyle Foster que joga no Burnley. Só que quem viu, quem acompanha o WTV faz tempo, viu o guia do Mundial de Clubes, Mamelodi Sundowns, time que joga com posse de bola, quem viu análises aqui dos jogos do Mamelodi Sundowns aqui no canal, time que gosta de ter a posse, time que gosta de usar os dois atrás, o Mudal e o Modiba são de lá. Sim. Então você tem uma base de peças, né, muito, muito sólida. Um time que sai jogando curto e que tem dificuldade na pressão. Primeiro gol do México toma na pressão. Não só o primeiro gol, tá? Sim. Existiram outras chances. Teve outra chance. Eu assisti esse jogo hoje de manhã, né? Sim. De volta. A estrutura do México com linha de 5, na frente. Trouxemos isso e assim, um dos pontos que eu destaquei é saída em 3 e nem sempre com o mesmo jogador na saída em 3. E eles variaram, apesar de não ser sempre, eles fizeram algumas variações. O Reis e o Lira. Com o Lira. O Reis é o exatamente. cara que mais ficava. Sim. Mas o Lira às vezes descia pro Reis subir e construir por dentro. Sabe? Porque o Alvarado é o cara que ficava muito aberto pelo lado direito. Exatamente. E pelo lado esquerdo, eu lembro que eu destaquei muito a questão do Galhardo. O Jesus Galhardo ser o ponto esquerda, né? O lateral que vira ponta, e o Quinones vir por dentro e ter liberdade para jogar. E outra, o volante pro lado esquerdo, o Fidalgo. O Fidalgo que Ele vem construir quase como um lateral esquerdo. Tem 3 naturalizados que dá pra gente até falar disso. Sim. O Fidalgo vem construir como um lateral esquerdo. Cara, e a gente toda também hora. destacou a questão do Quinones poder ser um jogador a ficar de olho. E, pô, pra mim foi o destaque. Ah, da sim, partida, grande cara? destaque. Então é muito legal a gente ver isso. Aí você tem a República Tcheca, o time que mais fez gol de bola parada Fez nas 2. eliminatórias. Fez 2, só que só valeu 1. Uhum. Lateral na área. E você colocou... Eu fui assistir durante o jogo. O Crete no primeiro pau. Eu falei especificamente do Crete no primeiro pau. Inclusive, me arrependi ontem. Porque eu podia ter feito lá na KTO, lá a finalização, poderia ter chute a gol do Crete, poderia ter feito gol até, porque a odd estava muito alta. Eu ainda olhei pra não brinquei. Falei, ó, esse cara fez um monte de gol na repescagem, né? É, então. Bola aérea, time da Coreia não é um time tão alto, pode ser. Na hora que ontem saiu o gol do até- Crete, eu olhei pra minha esposa e falei assim, eu não acredito, cara. Ontem até eu falei Devia ter colocado. da estatística, pô, a República Tcheca no Provável 11 tinha 7 caras com mais de 1,90. A Coreia do Sul tinha 1, né, que era o Kim Min-jae, que ainda assim não é um zagueiro que é espetacular pelo alto, não, né? Então, pô, a diferença é muito grande. E o nesse jogo sentido. da Coreia com o som de 9, né, que é o cara que sai da referência, com a linha de 5 na frente, Sim, com o 3-2-5 o total. Kang In-lee, que é o do PSG, né, que é talvez o grande craque do time, tá hoje. Sim, Realmente é o sim. grande sim, craque. sim. Porque o motor- som, a protagonista, história dele... o protagonista. Inclusive o som mal ontem. O som prejudicou o jogo da Coreia ontem. Quando entrou o Hwang, fez o gol, inclusive, né? Que é atacante também de Premier League, né? Um cara também que é bom centroavante. O time melhorou. Sim. Porque o som não estava tecnicamente bem. É que eu acho que ele não tava finalizando bem as jogadas. Sim, então. Esse ponto, né? Exatamente. Mas tudo E, que assim, aconteceu no primeiro dia de Copa também- estava no guia da Copa do Mundo e aqui da também a WTV. questão Tudo. da Coreia do Sul trazer muita gente pro lado da bola, isso eu destaquei em 2 ou 3 lances nessa análise. Então, assim, é legal demais, né, cara? Você olhar pro trabalho que foi feito e confirmar esse trabalho. Claro que tem algumas mudancinhas, e claro que os times mudam de lá pra cá. Pô, A gente não vai vídeo- acertar tudo. Esses vídeos saíram em abril. Nós estamos em junho já, né? Então Porque a faz gente fez tempo. em ordem. Exatamente. Foram os primeiros vídeos, foram os Exatamente. vídeos do Grupo A. Antes das convocações saírem, alguns do final da Copa, a gente já tinha os convocados, a gente já teve uma taxa de acerto, digamos assim, maior, porque a gente já tinha mais informação sobre. Sim. Por exemplo, o Souček ontem, que foi o volante do lado pela República Tcheca, do lado do Souček, é um menino que tinha 2 jogos pela República Tcheca. Então, como é que Ele você vai não- projetar isso? Ele né? praticamente não fez parte do ciclo. Mas é uma questão que eu até comentei com o 20 anos antes da gente entrar na live. Comentei ontem no grupo, o Quinones. Eu comentei com você em off naquele dia. Eu falei, cara, o Quinones é um bom jogador pra gente colocar no fique de olho do nosso guia. Eu gravei com Só você o que- México e nós falamos disso antes do vídeo. Só que o Quinones tem números absurdos na Liga Saudita, tanto Sim. que foi o artilheiro. Ele tem Gigantesco. 31 jogos e 33 gols com 4 assistências. absurdo. São 37 participações em gols. Só que com E não é pelo Al Hilal, não é pelo Al Nassr, não é pelo Al Ittihad e nem pelo Al Ahly. É pelo Al Khadija, que Bom não é um exemplo. dos times que tem um investimento Não. bilionário lá do grupo árabe, né? do príncipe árabe, enfim. perfeito ponderação. E eu não coloquei ele como fique de olho, apesar de Opa, ó, citar... tem live pix aí, rapaziada. Opa, aí. temos. Manda pra nós aí, produção, exatamente o que o nosso amigo Lucas mandou pra gente. Mas, pô, legal, hein? Tamo junto. Quer participar? Manda aí que a gente lê. Inclusive, ó, pra quem não sabe, Esse é tá? só leitura ou tem áudio?
Ô Vincenzo, A produção vai pra confirmar. cima ali, Aqui, ó. na tua direita. O Live Pix é verde e amarelo. Tem o Live Pix embaixo do Vincenzo ali, que é para você apoiar diretamente o projeto, né? Fazer a sua doação solidária. E o QR Code, desculpa, né? E o QR Code de cima, onde o Vincenzo está apontando, você pode apontar a câmera do celular, você manda um áudio pra gente, tem várias vozes engraçadas lá para você fazer parte do programa com a gente. Inclusive tem na descrição do vídeo, o link é livepix.gg/OWTV. Você pode escolher o áudio que você quiser participar e fazer o Fominhas com a gente. Enquanto o nosso produtor vai colocar no pente, eu... Vai sair, né? Ó, sabe o Só negócio? pra finalizar sobre o Quinones. Não, vai lá. Até perdi o embalo. E é um jogador que, no futebol saudita, ele joga de centroavante. Fiz a análise dele nessa madrugada, assistindo a República Tcheca, e ele é um camisa 9 lá, tá? E assim, o quanto ele tem que se moldar pra jogar no México. Como um ponto esquerda. Claro, não é um ponto esquerdo, é um segundo atacante pelo lado esquerdo, porque ele abre o campo pro Galhardo, mas ele tem que se moldar. No futebol saudita, ele é um cara de puro ataque ao espaço, que lembra, inclusive, muito o Viveiros. Aqui do futebol brasileiro, inclusive colombiano ele. Ele é colombiano, o Gutierrez é americano. Estados Unidos, norte-americano. É americano, todos eles são. Todos eles são. Tirando o Fidalgo, né? E o Fidalgo é espanhol. Isso. São 3 jogadores titulares que não nasceram no México. É que o Gutierrez ainda tem pais mexicanos, né? Os outros é mais por terem jogado lá e serem se identificados. O Quinones, pra gente complementar só, é um jogador que ele se naturalizou em 2023. E recusou convocação da seleção colombiana porque falou que cansou de ser ignorado e daí optou por jogar pela seleção mexicana. E olha o personagem que ele pode se tornar. Se o Viveiros não foi, time, né? Temos o Live Pix, tá? Pra gente continuar. Bora! Então, vamos lá. Não veio. Cadê? Aí complicou. Quem sabe faz ao vivo, né? Fomos enganados. Não temos, hein? A tecnologia. Ó, uma hora vai entrar. Eu tô achando que uma hora ele vai nos surpreender. No momento em que você menos esperar, ele vai entrar. Você vai estar falando, vai entrar o Live Pix. Mas, ó, você olha pro Quinones na Colômbia, né? Você tem, por exemplo, você tem Cuti Hernandes, Luiz Soares, João Córdoba, o Viveiros ficou fora, o Borré, que ficou o ciclo inteiro jogando, ficou fora. O Quinones, meu irmão, talvez mesmo com essa baita atuação dele, também ficaria fora da Colômbia. Então, assim, o movimento, claro que não foi agora, foi em 23, mas o movimento é inteligente, né? Apesar de também você ter centroavantes no México que são competitivos. Né? Mas é em 23 quando ele se naturaliza. Então, se ele cansou de ser esquecido, já tem já estava sendo esquecido mais de trás, perfeito. Anos, mas essa questão de centroavante que você for ver, no México ele brigaria com o Raul Jiménez. E com o Santiago Jiménez, que daí tem problemas físicos, até a gente não viu ele ontem, mas é muito mais por questões físicas que o jogador não tem agradado. Mas do México em geral, e daí automaticamente... Cara... Surpreendeu vocês? Você esperava uma... Eu ouvi muito. Eu assisti mais de uma transmissão, né? Porque o lado legal de ter várias é que você pode ter variedade, você pode ir testando, ver qual você gosta mais de ouvir e tal, né? À noite não tinha várias. Não, à noite era exclusivo da Casa TV. Mas à tarde eu pude dar uma olhada em todas. Eu fiquei no Sport TV, por incrível que pareça. Eu também. Adoro o Luiz Carlos Júnior, tá? Inclusive, tava assistindo o jogo. Grafite, Luiz Carlos Júnior. Lucas mandou e o Lédio Carmona. R$3,50. Opa. Coxicap são melhores que Ticai e África do Sul. Dito isso, chupa Vicenzo. Abraço pro Will. É o mesmo de sempre. Esse final ele sempre... Lucas mandou R$3,50. Lucas Moreira, um abraço pro Lucas aí. Esse final é sempre tradicional dele. Independente do que ele está falando. Abraço pro Will. Abraço pro Will. Tem um abraço pro Will. Quanto dá um Coritiba e República Tcheca uma sexta-feira como essa, chuvosa no Couto Pereira? Coritiba e República Tcheca no Couto Pereira é 2-1 pra República Tcheca por 2 gols de bola aérea. E se fosse Coritiba e República Tcheca em Praga... Em Praga. O Coritiba ganha por 4-0. Isso. Só no contra-ataque. 3 gols do Breno Lopes. 3 gols do Breno Lopes. Muito bem. Contra o Atlético Paranaense, 0-0 na Arena, um jogo com 2 finalizações. Perfeito. E o Atlético ganha também no contra-ataque, faz 2-3-0 também em Praga, tranquilamente. Tranquilamente. Justo. Tranquilamente. Mas, ó, tem uma questão no México, e até acompanhando diferentes transmissões, e muitos, cara, a maioria, todos os comentaristas falaram: o México não tá querendo, né? O México parou de querer. Eu falei, cara... Como assim? O México tá com 80 mil pessoas na Azteca, numa estreia de Copa do Mundo, e o México não quer fazer o gol? Tipo, em que momento isso passa na cabeça dos caras? Tá 1-0 já, não tô afim mais. Cara, não é por aí. Não é, faltou querência. Não faltou querência pro México. Foi uma vantagem que foi criada, o México se sentiu confortável, viu que também não precisava se expor pra ficar pressionando como tava, pra colocar uma linha alta como tava, e aí...
dominou a posse, dominou o jogo, foi na boa e conseguiu fazer o 2-0. Então, assim, uma performance muito segura, muito sairia lúcida. Vocês querem começar pela análise ou vocês querem começar pela polêmica da manhã? Qual seria Qual a que é a polêmica? polêmica? A polêmica Que é a tem seguinte. de novo no Neymar. Né? Hugo Bros está certo. Ah, sai fora. Hugo Bros está certo. Disaster class do nosso Hugo Bros O ontem, tá? técnico da África do Sul ontem na coletiva deu uma declaração dizendo, para quem não viu, né, dizendo que o México não conseguiu, teve muitos momentos do jogo que o México não sabia o que fazer com a bola. E ele tem total razão. Cara, Ele tem total razão. Eu não discordo 100%, mas eu também vi muitas vezes os mexicanos, principalmente o Eric Lira, quando descia a jogar, calma. Ele pegava a bola e olhava os caras, calma. Ele, tipo, baixa a rotação, não precisa Inclusive, acelerar. eu acabei de assistir ali o segundo gol. Ele faz exatamente Não, isso. ele fez várias vezes. O segundo gol, ele Várias faz. vezes. Ele pega essa bola do zagueiro do Monte, acho que é do Monte que tava por dentro. Ele recebe, ele gira o corpo, ele não é apertado, né? Ele se sente confortável. E o Aí, A e o opa, Canadá tem outro são leve. muito favoritos. Até pelo fortalecimento da MLS. Espera a gente chamar ali só o Andrés daí. Ó, não, ó, o que falou? O Canadá são favoritos? É isso que o Ian mandou ali? Porque assim... Acho que pode tocar de novo. Toca aí, então, pô, gente, toca pra aí. gente- Silva mandou R$5. Vocês acham que hoje os IUA e o Canadá são muito favoritos, até pelo fortalecimento da MLS ultimamente. Que os Estados Unidos e o Canadá Muito são favoritos? favoritos. Legal a leitura. voz, né? Fica- A Cara, voz. eu não acho o Canadá favorito. Eu acho que é muito pau a pau contra a Bósnia. Cravei empate no bolão, viu? Então. Eu fui no Canadá, mas eu tô ressabiado E nessa. também não acho os Estados Unidos favoritos. Eu também não acho os Estados Unidos favorito. Acho o Paraguai mais time. Acho E o jogo- o Paraguai mais organizado. hein? Acho o jogo aberto, naturalmente, tem o contexto. equilibrado. Mas se eu fosse colocar minhas fichas na carta, como fiz, inclusive, a gente vai falar das odds depois. Vai. Mas como fiz, eu apostaria no Paraguai, tá? Então assim, o crescimento da MLS ajuda, tá? O investimento e tal, mas ajuda tanto assim, porque é o que a gente tava falando da Liga Mexicana. Quando você atrai muita gente de fora, você deixa de evoluir o esporte no seu país, você deixa de revelar jogadores do seu país. É que a história do futebol mexicano é muito maior que a história do futebol estadunidense, do futebol canadense, né? E aí é uma situação bem diferente. Agora, Estados Unidos e Canadá, com essa atenção, com esse investimento em liga, podem começar a ter esse investimento na formação de jogadores próprios, né? Jogadores do próprio país. Como a Liga Saudita. Como a Liga Saudita tem feito, como fez a Liga do Catar em determinado Que é um momento. trabalho visando 34, né? A Copa não Exatamente. está confirmada na Arábia Saudita, mas será lá, todo mundo sabe. Não, mas eu digo, a Liga Saudita também já fez uma questão de... E na última Copa a gente já viu jogadores sauditas com um melhor nível. Mas, por né? exemplo, Você já tem um trabalho... olha a Liga É, mas Chinesa. é um trabalho Pô, de a formiguinha, China né? foi a Arábia Saudita. A China foi a MLS. A China foi esse grande centro de atração de jogador. A China não desenvolveu uma seleção. Mas eu acho que o Então melhor uma coisa exemplo é o não, Japão, não resulta na Vincenzo. outra. Pode ser. Porque o Japão, Sendo fora da Copa, tá? inclusive, E é o se terceiro aposentou, né? desfalque. Se aposentou da seleção japonesa. o Wendel. Inclusive, é o terceiro desfalque brabo. A gente pode falar disso mais pra frente. Inclusive, eu errei meu palpite, tá? Agora eu tô Com esses desfalques... Agora, se tivesse Endo, Minamino, Mitoma e o Minamino entrando no segundo tempo, meu amigo, eu ia cravar que segunda-feira eu falei que o Japão seria o campeão do mundo. Infelizmente, eu errei o palpite, porque com esses 3 desfalques, já a estrutura do time já fica bem comprometida. Fica Concordo. comprometida. Concordo. Mas vamos por partes, né? A gente Sim. tá falando do México. que a gente acaba dando volta, né? Vou voltar. A polêmica da manhã. O Hugo Bros tá certo na fala dele. Voltando, repetindo, ele falou na coletiva de imprensa que o México muitas vezes tinha a bola e não sabia o que fazer com ela. Lógico que depois o Aguirre, na coletiva dele, né, ele falou isso aí. O que tem que fazer de diferença? Não, da próxima vez tem que meter 4, porque daí não tem desculpa. Mandou muito bem, inclusive. Mandou bem tá? demais, a resposta foi maravilhosa. E que legal ver polêmicazinhas assim, essas bacana, faísquinhas numa bacana. Copa do Os Mundo. repórteres, Né? inclusive, foram bem nessa. É que tá? já tinha rivalidade, era o jogo da volta, né? Daí... Então, eles né? carregavam já a Tinha rivalidade. sido 1-1 na África do Sul e agora Isso. o México ganhou a partida O de México volta, levou né? aí, O 16 Mocoena anos pai depois. jogou em 2010, o Mocoena filho jogou em Isso, 2026. Exatamente. Tchabalala, tá? Tchabalala. Tchabalala, pra você Tchabalala. não esquecer. É verdade. Tchabalala, tava lá no primeiro jogo. Cara, mas eu discordo dessa. Eu acho que o México se sentiu confortável com o placar e também não quis se expor. E ao mesmo tempo, na minha opinião, o México teve o domínio do jogo a todo momento. A África do Sul sequer incomodou. A gente pode puxar um lance ou outro que você chega Domínio no do gol. jogo assim, não passou, não teve risco, não correu risco. Zero risco. Em que momento você, depois do primeiro gol, principalmente do México, que foi cedo, foi com 8 minutos, em que momento você olhou pro jogo e falou, cara, talvez o México se complique? Nenhum momento. O único motivo da gente estar falando com tanta empolgação de México e África do Sul é porque foi um jogo de Copa do Mundo e foi estreia de Copa. Sim. Porque o México e África do Sul foi um jogo fraco.
Foi um jogo bastante fraco. E o que você perguntou se surpreendeu. Eu respondi que sim. O que me surpreendeu na questão do México? Claro que o México tem 2 campanhas de quarta de final de Copa do Mundo, né? Quarta de final, considerando só 6 jogos, sim, e também 7 jogos, que são em 70 e 86, as 2 Copas do Mundo em casa. Para chegar às quartas esse ano, o México vai ter que chegar no 6º jogo, que é algo inédito para os mexicanos em Copa do Mundo. A história vai se repetir? Não sei. Mas a expectativa sobre o México é muito grande. E o México tem boas peças, não é um time limitado. Cara, e eu achei organizado. Só que é organizado. Então, só que eu achei um sistema muito rígido. Porque mesmo você tendo um pouco de variação, o Reis vem um pouco pra dentro, o Lira vem fazer terceiro zagueiro, você fica, a bola vinha, tinha armação com 3, acabava a jogada no Alvorado pela direita. A jogada morria. A jogada só andava quando havia uma inversão pro Quinones entre linhas e o Quinones conseguia bagunçar a defesa da África do Sul. Eu achei pouco. Eu esperava ver um pouco mais de repertório, com o Galhardo sendo mais acionado pela esquerda, com o próprio Brian Gutierrez, que começou muito mal o jogo. Ele melhora conforme o jogo vai passando. Ele melhora, principalmente no segundo tempo, antes dele sair, ele vai um pouco melhor. Achei o Fidalgo tímido na estreia da Copa, né? Foi o titular, né? Acabou de ser naturalizado ainda já em 2026. Eric Lira fez uma partidaça. O Eric Lira jogou muito. Muito bem. Inclusive, a questão do Edson Álvares, talvez, o Edson Álvares é o titular da posição, mas talvez tenha discussão, né? Porque o Edson Álvares não estava 100%, o Eric Lira jogou e jogou muita bola. Foi o único erro da escalação que a gente passou no nosso guia. Legal, hein? Que daí o Edson Álvares... Você já projetou com o Fidalgo. Com o Fidalgo. Não, e assim, é interessante. Até o Gutierrez, que tinha pouquíssimos jogos. Porque o Mora era o titular, né? Só que o Mora tem 17 anos. Mas é que o Gutierrez, ele se naturaliza perto, agora, esse ano. Mas eu já tinha projetado. O único erro foi o Edson Álvares. Eu torci por um gol do Mora ontem, quando ele entrou. Não, seria legal, pô. Muito desse engessamento, né? Desse time que é cintura dura da seleção mexicana, acho que é muito porque também se traz muita gente pra base da jogada, né? Você tem volante descendo, os 2 volantes descendo pra armar jogo, você tem 3 caras segurando na base da jogada, o Galhardo vai jogar mais alto, mas o Gutierrez faz a volta toda hora, assim. Você tem muita gente próxima da base da jogada, mas você pouco preencheu o meio e você pouco tinha movimento de ruptura na última linha, né? E aí a jogada não vai sair, Essa questão de pouco preencher o meio, o Fidalgo se torna um lateral esquerdo na construção muitas vezes. Os 2 volantes descem. E o Lira muitas vezes se torna um líbero. Nem sempre, né? Por conta do Reis. Sim, mas eu acho que envolve isso que você tá falando. Exato. E aí você não tinha a superioridade do meio e você não tinha a capacidade de gerar tanto volume assim, né? Talvez, claro, o México também estava tratando com muita calma, mas a questão da estrutura também impacta em você não conseguir ter o domínio que se esperava, quem sabe, numa estreia de Copa do Mundo. Eu gostei da atuação do México. Mas eu achei que foi ruim, mas talvez se esperasse um pouco mais de domínio. Eu acho que um pouco mais de pressão. Eu esperava um pouco mais de controle, porque assim, não correu riscos. Mas eu não achei que faltou controle. Mas não correu risco. Só que o México era um time que ficou muito burocrático durante a maior parte da partida. Tirando, claro, após as expulsões da África do Sul, que o jogo ficou extremamente aberto. Sim. Mas até porque o Hugo Broz abre o time e tudo mais. Mas a questão é, por exemplo, a expulsão com 2 minutos do segundo tempo. Ela é forçada por uma boa jogada do México. Claro, não, eu entendo. A segunda expulsão é outra história. É que assim, o México tem... O grupo é relativamente equilibrado. Eu acho o grupo dos Estados Unidos mais equilibrado. Acho que é mais parelha, as forças são mais parelhas, talvez tirando um pouco a Austrália. O grupo do México tem o México, talvez, como a grande força do grupo. O México, em tese, é mais time que Coreia do Sul, República Tcheca e muito mais que a África do Sul. Então, a partida de estreia era para o México colocar a tua chancela de sou o dono da casa, e aqui no Azteca, quando eu jogar em casa, quando eu jogar no meu estádio, não vai ter para ninguém. Então, e eu não senti isso. Não, eu também não senti. Na expectativa que eu tinha para o México, tudo bem, era o primeiro jogo da Copa do Mundo, pode ser que depois evolua um pouco mais, mas eu achei o time mais amarrado do que eu esperava. Eu não senti isso, não, Ale, eu concordo também, mas assim, eu não acho que isso tem que ser uma cobrança. Não acho que isso tem que ser uma situação que a gente tem que olhar, o México foi mal porque não conseguiu fazer isso. Só que o Hugo Broz tá certo. Porque teve vários momentos da partida que o México não soube o que fazer com a bola. Não, mas aí E a frase foi essa. Não, a frase dele foi que, assim, ó, é que tem a frase dele na coletiva e tem a frase dele saindo do jogo. Depois do jogo eu não vi. Cara, ele fala que o time dele... Eu vou até ler o que eu mandei no grupo. Pode continuar até eu achar aqui a mensagem? Eu achei que ontem eu ia ter que estrear a maior cafonice que a gente faz por aqui, de falar que o resultado não é tudo, a atuação importa mais, né? E trazer esse tipo de coisa que todo mundo sabe que não é uma realidade no futebol, mas que a gente tem que falar porque não dá pra ficar olhando só pro placar. Mas é porque às vezes é verdade. Ele tem essa fala da coletiva, beleza, que daí gera aquela questão com a Aguirre, mas na saída do jogo, ele é entrevistado também, e ele fala que o time dele jogou muito bem,
Que não o é primeiro verdade. ponto que não é verdade. E que o México ficou desesperado em vários momentos. Não é verdade. Aí eu não sei se o tradutor falou desesperado, mas é isso que eu tenho de mas reprodução então, aqui. tipo, depois tem que ver o vídeo. Eu não sei se ele falou em inglês, é pra gente descobrir, né? Mas eu não vi Pergunta realmente. pro Wilton. É que tinha um tradutor em cima. Em cima. Aí aham. é complicado. Pergunta pro Wilton Pereira Sampaio. Cara, e vamos falar do Wilton que a galera tá comentando aqui Cara, no chat. que tá? legal, cara. Nossa, foi uma das Mas risadas assim- mais gostosas da minha vida, a confusão no inglês do Wilton Pereira Mas eu Sampaio. queria falar da África do Sul. Então, por que eu queria trazer? Eu achei que eu ia ter que estrear essa cafonice de falar que o jogo, a atuação e o resultado, enfim. Mas não ia ser com a África do Sul. Eu achei que eu ia ter que falar isso da Coreia. Eu achei que eu ia ter que falar isso, que a República Tcheca ganhando numa estocada de gol de bola aérea, a Coreia criando, não conseguindo fazer o gol. Gol Achei de que ia ter que lateral falar do nesse Kate, momento do que na da África do Sul. Não passou isso na minha cabeça. Que o futebol, ele é injusto às vezes. O futebol é injusto. Exatamente. A gente mostrou no Gui tem um como gol de passar lateral isso, do cara. Crete e saiu uma ontem um loucura. gol de lateral do Crete. E Eu assim, fiquei o Hugo chocado quando Bross- isso aconteceu. O Hugo Bross errou em algumas tomadas de decisão Várias. nesse jogo. Ele muda a escalação, né? Ele muda a base do time. Primeiro assim, ele joga com 3 zagueiros contra Camarões e é eliminado na Copa das Nações Africanas. Ele deixa de jogar assim na preparação pro ciclo, ele volta a jogar assim na estreia da Copa. E esse é o ponto. Ele muda porque o time não vinha bem na Copa das Nações Africanas, né, na Copa Africana de Nações, Sim. e ele é eliminado. Sim. E aí ele volta pro sistema com 4 homens na defesa. Que é a base do time dele. Que é a base. Se você reparar com bola, o time tem uma base de 4. Porque ele tava segurando o Cibizi e o Ocon, 2 zagueiros, e o Embocase e o lateral esquerdo, né? Que é zagueiro. Pra liberar o Só Modiba. que você tem o teu melhor zagueiro. Vamos lá, o Ocon e o Cibizi, pelo amor de Deus. Não acertavam nada. Pra sair jogando com o Yaya Cittoli ainda, que não é um cara Uma dos melhores desgraça, passadores. Não tinha como. E o Embocase tem qualidade. O Embocase é o cara do lançamento. Até também falaram na transmissão lá que eu tava acompanhando. Pô, a África do Sul é um time que gosta muito da bola longa. Não gosta. Não. Mas com a característica do Embocase, individualmente falando, é um jogador que tem esse lançamento, que pega bem na bola. Por isso tava tentando a bola longa. E por quê? Porque o Embocase não tava por dentro. Ele não tinha condição de achar o passe por dentro. Ele tava por fora. Por fora ele só tinha o bago, só tinha a bola lançada. E isso foi um erro do Hugo Bross. E tem um ponto importante, Vincenzo, porque... Saúde, André Zilzo. André Zilzo pirrou aqui. Tá? Saúde. Saúde, viu? Saúde pra você. 3 zagueiros, 3 meio-campistas, em que só o Mokoena tinha mais qualidade pra fazer esse tipo de jogada. Cara limitado. Concordo, É um cara mas é o limitado. volante um pouco mais construtor que existe no elenco da Melhor África que do o Sul. Cittoli e melhor que o Adams, que tava jogando ontem Sim. também, que foi uma novidade, né? E você tem 2 flechas. Tanto o Lyle Foster quanto o Reinders, né? Que é mais um jogador ali do Mamelodi Sundowns, que são caras muito bons de atacar com espaço, são caras de explorar Além também dos laterais, né? as costas dos defensores, e os laterais que são caras muito agudos. Mudal Então o que é- você tinha? Bola longa pra tentar explorar a velocidade. Sim. E era isso que a África do Sul tinha. Tentando fazer linha de 5 pra impedir a linha de 5 do México, da frente. É um 5-3-2 pra bem... bater com os 2 jogadores de frente do México. E quem sabe ganhar uma bola longa nas costas da defesa, que é uma defesa mais pesada, com Montes e Vasquez no México, pra você ter uma vantagem e tentar surpreender. Só que assim, eu joguei o ciclo inteiro com bola, com jogadores Sim. qualificados por dentro, aproximando o cara pra tentar entrar Fazendo na linha de defesa. 6, às vezes, no Fazendo ataque. linha de 6, joguei o ciclo inteiro assim. Pra estrear na Copa, eu vou mudar o meu esquema e eu vou mudar a maneira de jogar? Não tem sentido. Refletiu. Aí, por exemplo, ele deixa 3 caras no banco. Um entra e é expulso. O Tembazuani entra, Sim. é expulso. É um cara dos mais qualificados. Eu do time falo que o nesse Neymar não devia ter ido sul-africano. pra Copa. O É. Neymar dos caras É o foi Neymar lá e dos foi cara. expulso na estreia. Exatamente, perfeito. E tem outros 2, um entra e o outro não, né? O Apolis, né? O Osman Apolis, que é um baita jogador. E deveria ter sido titular. Deveria porque ter é um dos sido melhores titular. jogadores do ataque da África do Pelo Sul. amor de Deus, você teve o Reinders batendo E entrou na por bola. último. O jogo inteiro e aí o Apolis não entrou. Talvez porque ele marque menos, talvez, mas é um cara de velocidade, de drible, de conclusão de Não, mas jogada. o nosso centroavante da Premier League foi o pior do Não, ataque. é tá? da Championship. Agora caiu com o Burnley, né? É. O Lyle Foster. O Lyle que Foster partida também bateu na bola. horrorosa do Nossa Lyle Senhora. Foster, cara. Ele também não usou o Mofokeng, né? Que jogou, inclusive, com a camisa 10 nas eliminatórias africanas. E é um cara com qualidade também. Então, assim, disaster class total do Hugo Bross, tá? Foi muito mal. Ó, tem Live Pix, vamos lá. Tá no pente, Andrés? Ou... Que aí a gente tem que falar da Coreia do Sul. Vamos nessa. Manda bala. Vamos ver. Ó, legal, hein? Continua participando, rapaziada. Ian Silva mandou R$5. Gostaria de agradecer pelo empenho de VCS no canal. Gosto muito de acompanhar e sou torcedor azulino.
Pô, Azulino, o Remo. Eu acredito que seja o Remo. Deve ser. se imagina. Então, muito obrigado aí pelo seu Live Pix, tá ok? Essa voz aí eu reconheço. Essa aí eu demorei. Essa voz aí eu sei de quem que é, tá ok? Graças a Forte Deus. abraço. Fazia tempo que eu não escutava. Mas valeu pela moral O aí, pessoal pô. briga que a gente fala do Trump, que é canal de política, não sei o quê. Então também tem pro outro lado aí, tá bom? Forte abraço. Que não tem política, gente. Aqui a gente fala de futebol e eventualmente envolve questões dos bastidores, não tem jeito. Mas obrigado pela moral aí. Tamo a junto, gente Ian. se- Aquele abraço, e velho. se liga que a gente vai cobrir a janela de transferência dos clubes aí, então contratação que rolar. Contratar aí que a gente faz o vídeo. Pra gente bater e andar pro próximo jogo, que Bora. pô, a gente se estica sempre, porque falar de futebol a gente já é... chegou a comentar um pouquinho sobre a Coreia do Sul. África do Sul, É legal falar o quarto de do futebol grupo. sobre qualquer prisma aqui, porque tem muito conteúdo, cara. Não, tem muito muito legal, conteúdo tá e aí sem falsa modéstia mesmo. E, A gente tá e sozinho, se fosse só um de 32 nós... minutos falando de México e África. Cara, é muito bom. E a gente já sabia, a gente já tá preparado porque a gente fez os guias da exatamente. Copa, a Isso gente ajuda demais. conhece os jogadores, a forma como as seleções jogam. Sabe